Bem-vindo, Moré Aguinaldo, muito obrigado pelo carinho de estar aí nos ajudando nesse estudo, nos conduzindo nesse estudo de Israel. Então, eu acho que tem uma cavode mais especial, e traz um pouquinho, né, e aquece nossos corações de saber que você está num lugar que a gente gosta muito. Bem-vindo e passo a palavra. Shalom, shalom. Obrigado, Thaís, pelo convite. Vamos fazer as berachot para iniciarmos o estudo. É você que vai autorizar as entradas, sim? Que apareceu para mim aqui, eu coloquei, mas tudo bem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificaste com as tuas mitzvot, com os teus mandamentos, e nos ordenaste lidar com as palavras da Torá. Peraí. Ve'aharev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu amcha beit Israel. V'nihiyei anachnu v'tzetza'enu v'tzetza'ei amcha beit Israel. Kulanu Yodeh Shemecha Elomide Torateha Lishma Baruch Atah Adonai Hamelamed Torah Leamor Israel. Amém. Amém. Nós te clamamos, eterno nosso Deus, para que as palavras da Torá sejam doces nas nossas bocas e na boca do teu povo Israel, para que nós, nossos filhos, os filhos da casa de Israel, todos nós sejamos conhecedores do teu nome e estudantes da tua Torá pelo seu valor inerente. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, que nos ensina Torá, que ensinas a Torá ao teu povo Israel. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorá. Amém. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste de entre todos os povos, nos entregaste a tua Torá, bendito sejas tu, eterno, que entregas a Torá. Amém. Amém. Amém, amém. Boa noite a todos. Erev Tov, Moré Aguinaldo. Boa noite, Erev Tov, Rafaela, e a Boa todos, todas as estudantes, todas vocês, eu acho que são noite. todas vocês. Não, tá, todos e todas que estamos aqui. Especial boa noite. Vai ser uma aula sobre Mishpatim. Eu posso compartilhar, certo? Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Sim? Sim, só não está em modo apresentação. Não? Agora sim. Agora Ah, está. tá. Ok, então vamos para a nossa aula. Acho que a data tá errada aqui, né? Tá Hoje. dizendo. A data tá errada, né? Deixa eu corrigir. Tá certo agora? Tá. 18, 19. 19. Eu tô. Ok, obrigado. Para Shamis Patim. Amém. Ok, Shemot, Êxodo 21, 1 a 24, 18. Mishpatim, 21. 21, 1 a 24, 18. De Êxodo Aqui. ou Shemot. 21. 21, 1. Eu vou seguir esse roteiro, veja, há muita coisa para nós estudarmos, mas o tempo nos orienta a recortar, a resumir.
Então, pessoal, o nosso roteiro aqui vai ser a expressão ve'ele, a palavra mishpatim, a expressão sefer habrit, a expressão naase venishma e, por fim, a palavra malach. Ou seja, um, dois, três, quatro, cinco tópicos, cinco pedacinhos. Fiquem à vontade para participar. É um Beit Midrash. Beit Midrash tem como base a troca. Não é um professor falando e um planeta calado. Então, fiquem sabendo que eu vou falar de uma expressão, depois falar de uma outra expressão, depois falar de uma outra expressão. De repente, 5, 10 minutos cada pacotinho desse aqui, se eu não me empolgar muito. Eu vou tentar ficar entre 5 e 10. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, se você acabamos de falar sobre a expressão VELE, aí você tem uma pergunta ou quer acrescentar, o tempero vai ser muito bom. Se vocês quiserem participar a cada pacote, a cada tópico ou aguardar o final, fiquem à vontade. Estamos em paz, há um esforço de toda a comunidade. E aqui Hilat Neshama está de parabéns por manter esse estudo semanal. Apesar do dia ser um dia difícil, eu confesso a vocês que nós estamos psicologicamente num esforço além da conta para que as emoções não nos impeçam de continuar e tratar desse tema de Mishpatim, que é muito bom. Vamos então iniciar. Se alguém tiver Bíblia aí, Torá, perto, é bom que vamos ler alguns versículos, alguns psuquim. Não se espantem com essa cara aqui, como diz na minha terra, eu sou paraibano, parece que não viva de aparência. Somos irmãos, estamos aqui para aprender uns com os outros, e se eu parecer um pouco mais sério, é por causa do momento, tá? Fiquem à vontade, ninguém aqui está com raiva de ninguém aqui, estamos aqui em família estudando a Torá Sagrada. Vamos lá. O contexto em que se deu essa porção da Torá, vamos ver. O tempo, 10 semanas após a saída do Egito. 10 semanas só. Mitzrayim ficou para trás, era um servo de Faraó, e agora está em transição. Servo de Faraó, aprendendo como serem servos de Hashem, servos de Deus. 10 semanas, local da Paraxá é ao pé do Monte Sinaí, Monte Sinai, no deserto. Evento que presenciaram, acabaram de. Aqui está escrito receber, né, a grandiosa revelação do divino, ou seja, o Eterno se manifestou, se revelou, e há o tal do decálogo, chamado no Ocidente como decálogo, que aconteceu na Paraxá Yitro, a anterior. A situação psicológica do povo é temor e pavor. Eles viram coisa espetacular, então eles estão apavorados, estão com grande temor. E o texto é exatamente Deus, o Eterno, falando com Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, Moisés mediando com o povo, Deus falando com Moshe. Esse é o contexto geral. Essa imagem aqui é lindíssima, adaptada de uma obra chamada Likutei Sichos, volume 3. Não sei se dá para ver na tela de vocês o que eu vejo aqui. A montanha fumegando, raios, a, os hebreus aqui espalhados, né? É uma cena muito, parece de cinema. Esse é o contexto em que eles estão. Bom, receberam a revelação e agora estão nesse diálogo, ouvindo algo. E vamos para a primeira expressão, que é a expressão Ve'ele, Shemot, Êxodo 21:1. Bom, uma análise linguística. Eu, como
também sou professor de língua portuguesa, eu sempre começo qualquer estudo pela camada da linguística, e aí aparece o versículo 1, aqui está, Shemot, Perik, Kaf, Aleph, que é 21, Pasuk Aleph, Ve'ele Hamishpatim Asher Tassim Lifneihem. É o versículo primeiro, Pasuk Aleph. Ve'ele Hamishpatim Asher Tassim Lifneihem. E a tradução que aparece é: estas são as normas que você porá diante dele. Percebam a importância do estudo da língua hebraica para os estudiosos de Torá é enorme. Porque se você comer somente da tradução, você perde alguma coisa ou vê coisa demais. Então, a tradução oficial estas são as normas. E vem aqui uma pergunta: falta algo nessa tradução? Vamos lá. Falta algo. Eu coloquei só um pedacinho, né? Deixa eu ver se está aqui. Ve'ele hamishpatim. Estas são as normas. A pergunta é: falta alguma coisa? Alguém tem conhecimento? Ou eu posso avançar? Ok. Vejamos aqui. Ve'ele hamishpatim. O que acontece é que a tradução para a língua portuguesa, de modo de recorte, despreza de alguma forma conjunção, a conjunção vav. Aqui tem um vav. Conjunção que, por definição, é um gancho, né? Esse vav como conjunção, desculpa, a letra vav, quando nós vamos estudar o hebraico letra por letra, a letra vav significa gancho. Ou seja, existe um gancho aqui que, logicamente, nós chamamos de conjunção. Conjunção. E o que é essa conjunção V? É a conjunção coordenativa aditiva. O pessoal que gosta de português vai lembrar, tem um professor de português também na turma, né, Jacobson? Então me ajuda aí, tá? Pode azeitar e temperar como você quiser, meu amigo. Tá bom. Então, assim, a conjunção, veja, junta com, conjunção, está juntando algo, só que ela é coordenativa, porque existem as conjunções subordinativas. Aqui estamos com um VAV, que é um E, ou seja, ela é coordenativa, ou seja, ordena o igual, ordena o que é igual, é como fala cooperador, coordenativa, aditiva porque ela soma. Então, no hebraico, ao perceber esse V, ele, essa que é a ideia, pessoal. Eu tenho aqui essa conexão com alguma coisa anterior. Então, o que quer dizer? Na tradução aqui, só esse pedacinho, um pouco mais literária, e estas são as normas. Eu não vou mexer com isso aqui agora, que vamos ver depois, né? A palavra norma também não é boa. Mas, ok, começando com esse pequenininho aqui. Então, eu preciso linguisticamente entender que a Parashat Mishpatim, que estamos estudando, começa com um gancho com a Parashá Yitro. Então, não dá para fazer um estudo acadêmico, um estudo judaico mais completo, se desprezar o evento anterior, que é o Yitro. E isso é linguística. Quando nós vamos para uma análise teológica, veja que interessante. Vamos usar o nosso grande exegeta Rashi. Ele diz: sempre que a Torá usa o termo ele, estas são, ela nega o que foi dito anteriormente. Sempre que ela usa o termo ve'ele, olha aqui, é exatamente isso que a linguística já falou antes, e estas são, ela adiciona ao que foi mencionado anteriormente.
assim como aquelas mencionadas inicialmente, conhecido como os 10 mandamentos, assim como foram reveladas no Sinai, também estas, ou seja, as leis da Parashá Mishpatim, essa que estamos vendo, foram reveladas no Sinai. Então aqui já é algo teológico. É algo que diz, olha, o que foi revelado não é só o que está em Itrô, é o que está também aqui em Mishpatim. Porque eu tenho um gancho, uma conexão, e quem disse isso foi um dos maiores comentaristas da Torá, que é Rashi. Rashi. Irashi é o Rabi Shlomo Yitzhak. França, 1040 a 1105, ou seja, ele é o erudito, exegeta, comentarista em quase todos, ou se não todos os estudos da Torá. Os estudiosos bebem da fonte dos comentários desse grande exegeta Rashi. Então, o Rashi ele pega essa conexão e diz, olha, tudo isso estava no Sinai também. A coisa, por menor que pareça, alguém abriu um poço e um boi caiu dentro. Não pode, esse poço não poderia estar ali aberto. Há uma irresponsabilidade que fez com que esse boi caísse. Isso estava no Sinai. Ou seja, o sagrado pensou na segurança desse animal. É isso que a teologia judaica está dizendo. Mishpatim cuida de normas civis, cuida de coisas mais simples, mas isso tem tanto valor quanto o que está no chamado 10 mandamentos. Isso é o que diz a teologia judaica baseado em Rashi. Então, olhe bem essa imagem, que é um texto massorético. O que é um texto massorético? É um texto que tem as consoantes e os sinais vocálicos e os sinais de música. Que a Torá é musicalizada. Nós não lemos a Torá. Na verdade, nós cantamos a Torá. Então, existem símbolos musicais, existem sinais vocálicos que foram colocados, porque o texto era somente consoantes. É como se você lesse banana fosse BNN. Olhou para BNN é banana. É assim que os hebreus escreviam, é assim que está escrito na Torá, mas aí existe o texto para apoiar, que é o texto pontuado. Então, Rashi é um dos que mergulhavam nos pontinhos, ia lá nas coisas menores e, logicamente, sob as orientações dos sábios, ele escreveu grandes comentários. Então, mais uma vez, a Parashat Mishpatim está conectada na Parashat Itró. Vê ele. Olha bem, uma coisa que Irache também comenta é que, se está conectada ao anterior, veja o que aparece no fim de Itró. O que aparece no fim do Itró são orientações sobre o altar, ou seja, leis religiosas configurando um poder religioso. Fim da Parashá Itró fala do altar como deveria ser. E o início da Parashat Mishpatim fala da legislação do servo hebreu, ou seja, aquele escravo, chamado de escravo. Fica um pouco estranho falar escravo, né? Mas é assim que era tratada na época. Alguém tinha uma dívida, não podia pagar, passava a ser um empregado do outro. Ou seja, a Paraxá termina com altar, a Itró, e a Mishpatim começa falando do servo hebreu. Ou seja, as leis civis, o poder judicial anda de mãos dadas com o poder religioso. Em que sentido? É tão importante ser espiritual, consagrado, leitor da Torá, pôr tefilim, rezar. É tão importante quanto respeitar o empregado e pagar aquilo que você deve. É isso que está dizendo aqui. Não existe esse mundo religioso, espiritual, vazio de prática real, prática real. As duas coisas são importantes. E da mesma forma,
Não existe aquele que diz, eu pago minhas contas, sou um bom pai, faço as minhas obrigações e não estou nem aí para o espiritual, ou seja, ele despreza o altar. As duas coisas são importantes, a espiritualidade e a prática do dia a dia. Ou seja, para Yitro anterior, cuida do campo da ética e da adoração. Chamam de 10 mandamentos, mas nós sabemos que são a série Tadibrot, em hebraico, de 10 pronunciamentos que codificam, depois é decodificado em 613 mandamentos, de acordo com a teologia judaica. Em Yitro eu tenho o campo da ética e adoração. Em Mishpatim eu tenho sentenças, normas, leis de interação humana, ou seja, é o plano da convivência. Mais uma vez, o que diz é que Mishpatim anda de mãos dadas com Yitro, ou seja, o plano da convivência anda de mãos dadas com o plano da adoração. Em Yitro, na parashat anterior, nós temos vozes, o toque do shofar, tochas, montanha fumegante. E aí eu coloquei essa metáfora aqui para nos ajudar a entender que em Mishpatim, foco é nos detalhes. É como se nós colocássemos um fone, e agora não é mais o barulho do shofar, trovões. Não, agora eu tenho concentração. Em Mishpatim eu vou para o particular. Na Parashá Yitro, Moshe é um juiz supremo e único. Não existem cortes de justiça, existe um. Aí vem Yitro, aconselha Moisés a estabelecer juízes em cortes inferiores. Então, chefes de 100, de 1.000, de 100, 50 e de 10. Então, na Parashá Yitro, é como operar o sistema judicial. Veja que interessante. Antes das leis, né, dos chamados 10 pronunciamentos serem colocados, nós temos a organização dos tribunais, e na Paraxá de hoje nós temos Mishpatim, os juízes passam a ter uma legislação escrita, ou seja, é o que aplicar no sistema judicial. Na anterior é como operar o sistema judicial. E Tro, então, tem a visão do macro, e na Parashat Mishpatim nós temos o foco. Vejam que interessante. Eu só recortei algumas coisas. Vai tratar da servidão, vai tratar das ofensas capitais, que há pena de morte. E no hebraico dá para perceber quando a morte, em relação à pena de morte, o homem no serviço policial ou quando é o divino que vai matar. Mishpatim cuida das retribuições, negligências, compensação, propriedade, comportamento moral e, pasmem, em Mishpatim vai falar sobre zoofilia. Olha que tema mais horrível, que é o que se chama bestialidade humana. O homem se envolver com animais, isso é tratado em Mishpatim. O estrangeiro, aparece mais de uma vez a questão do tratamento do estrangeiro, idolatria, empréstimo, testemunho. Eu só fiz recortes, há muito mais. Veja que Mishpatim vai cuidar do suborno, sobre espalhar falsos rumores. Olha aí, fake news em Mishpatim. Fake news em Mishpatim. Já havia a prática de espalhar rumores e vem a legislação e fala, olha, calma, cuidado com a sua língua. Meio ambiente é citado várias vezes em Mishpatim. O Shabat. Mas como assim Shabat? Não são leis civis? O que aparece aqui? Shabat, Pesach, Shavuot, Sukkot, as 3 festas. Interessante isso, né? Na parte que é de leis civis, é azeitado com a questão do dia santo ou dos dias sagrados, querendo mostrar para a gente que
a vida tem que ser esse paralelo de você cuidar do que é físico, material, cuidar do que é espiritual. Você não é escravo. Você pode trabalhar 6 dias, mas você tem que parar e ter um dia para você refazer suas forças, olhar para cima, ter um pouco mais tempo com a família, brincar, passear, ler, rir. Você tem direito a esse dia santo. Ah, compaixão ao animal, veja, leite, carne, é usado no sistema de interpretação de práticas, mas na verdade é muito antes disso, de questão de misturar leite com carne. A questão é compaixão ao animal. Isso vamos ver daqui a pouco com mais calma. Está lá em Mishpatim. Então, Parashá Itrou, o sogro de Moshe, depois de observá-lo em função de juiz, aconselha-o a estabelecer hierarquia de tribunais e Moshe aceita a orientação. Aí vem um comentário da Torá UJR, União do Judaísmo Reformista. Essa Torá vai dizer: Deus revela em Itró os fundamentos da Torá, que são comumente chamados de os 10 mandamentos ou decálogo. Para torná-los aplicáveis à vida cotidiana, esses fundamentos ainda precisam das particularidades de uma legislação específica que segue na próxima Sidrá. Sidrá é também um outro nome que se dá para Parashá, bem como mais adiante na Torá. Bom, é isso que estamos vendo aqui. Itró conectado com o Mishpatim, Mishpatim conectado com Itró, é o geral para o particular. Bom, aí terminamos a primeira parte. Vê ele. E estas são as normas. Algum comentário? Eu posso continuar. Ok, então vocês estão orientando. Vamos lá. A palavra mishpatim tem no singular mishpat. Mishpatim é um plural, né? Masculino. Mishpatim. Mishpat. A base de mishpat é julgamento, sentença, justiça, lei, ordem, costume, frase também. No hebraico moderno, nós falamos mishpatim para frases. Quando eu vou ensinar hebraico, eu peço aos alunos: escreva 5 mishpatim. Então, mishpat pode ser frase, mas aqui, pessoal, a coluna principal de mishpatim é justiça. Eu queria muito que vocês que fossem comigo nesse pensamento. Mishpatim tem por base justiça. 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 Quando eu vou dizer para vocês assim, com temor, até com temor aos céus, quando eu escuto alguém dizendo: não vou estudar Mishpatim porque lá está escrito olho por olho, eu não concordo com isso, isso não é, a pessoa olha, é uma profundidade de um pires, a pessoa desprezar o conhecimento ou estudo porque tem um pedacinho que ele talvez não tenha entendido ou debatido. Justiça, mishpatim é a palavra-chave, justiça. Veja que mishpatim, que tem a palavra mishpat, nós encontramos lá na Parashat Vayera. Alguém quer ler? São 3 versículos. Alguém quer ler? Deixa eu ver se alguém quer cooperar na leitura. É o 17, 18 e 19. Posso ler? Por favor. O Eterno então pensou: devo esconder de Abraão o que estou fazendo? Pois Abraão certamente se tornará uma grande e populosa nação, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o selecionei, para que ele possa ensinar seus filhos e aqueles que vierem a partir dele, a manterem o caminho do Eterno, fazendo o que é certo e justo, de modo que o Eterno possa cumprir para Abraão tudo o que lhe foi prometido.
Ok, mais uma vez, eu estou usando essa versão, né, da Torá, JR. Não é, logicamente, que há coisas que podem ser polidas, melhoradas, mas assim, ele usa a expressão quando o Eterno diz: Não vou esconder de Abraão aquilo que eu quero fazer. E, porque ele usa a expressão aqui, ó, Lassot Sedaká ou Mishpat. Lassot Sedaká ou Mishpat. Vejam que, quando usa a palavra Mishpat aqui na Parashá Vayera, olha a tradução, justo. Está falando aqui de cerca, não está falando aqui de restrição, não está falando aqui de norma. Mishpat, lá em Avraham Avinu, é algo que está na justiça, é justo. Agora eu pergunto a vocês, em que contexto aparece essa narrativa em que o Eterno não quer esconder de Abraão, porque Abraão vai ensinar os seus descendentes a fazer o que é justo. Olha que coisa, eu o selecionei para que possa ensinar seus filhos e aqueles que vierem a partir dele a manter o caminho do Eterno, fazendo o que é certo e justo. Logicamente que tzedakah ou mishpat é, como, é retidão e justiça. Vocês lembram em que contexto isso aconteceu? Ele vai visitar Abraão e fala, não vou esconder. Ele vai visitar Abraão dentro de um contexto. O contexto qual que é? Ele vai erar? Aqui está, olha, Sedom va morar. Sedom va morar. Como é que ficou Sedom va morar no Ocidente, na tradução? Sodoma e Gomorra. Ou seja, o contexto em que o Eterno está querendo dizer que não vai esconder de Abraão, porque ele vai ensinar os seus descendentes a trabalhar com justiça e retidão, é o contexto em que aparece Sodoma e Gomorra, que é um símbolo da deterioração da sociedade humana. O que você imaginar de injustiça, você consegue ver em Sodoma e Gomorra. Lá não tinha um tribunal de justiça, lá tinha um Supremo Tribunal da Injustiça. Se você estudar a história de Sodoma e Gomorra, você vai ver STI, Supremo Tribunal da Injustiça, porque tudo que era de injustiça acontecia. Eu não posso nem falar detalhes aqui, de tanto sofrimento, de tanta coisa que acontecia, porque eles eram maus. No contexto de Sodoma e Gomorra, aparece Mishpat. Olha a importância da ideia da justiça. Ou seja, Mishpatim, em Hamishpatim, Mishpatim, sagrado, bendito seja, habita nos detalhes da realidade por meio da justiça e da moralidade. Eu vou ler novamente, para que a gente consiga amadurecer essa ideia de que estas são as normas, parece que Deus está pegando cordas e me amarrando. Não, não é isso. O sagrado está habitando nos detalhes da realidade por meio da justiça e moralidade. E entendam moralidade, por favor, como aquilo que torna você mais humano, não é aquilo que torna você meu escravo. Como alguns interpretam moralidade, colocam regras sobre pessoas e querem tratar como escravos de uma ideologia. Não, moralidade aqui quer dizer humanidade. Ou seja, olha que interessante, em Itrô, na paraxá anterior, nós temos o sagrado com seus mistérios, com sua beleza, e nós temos agora Mishpatim, o chão de fábrica. Isso é Mishpatim. Olha que imagem linda. Ou seja, você precisa se emocionar e se surpreender com a maravilha do monte. Você não pode esquecer o chão de fábrica. Você também tem que se maravilhar com o ser humano nas suas limitações, nas suas belezas. Tem que se emocionar também com essas realidades do nosso planeta, detalhes da realidade. Vamos ver alguns detalhes, eu sei que o tempo não nos deixa falar muito, mas vejam,
alguns detalhes. O escravo hebreu tem aqui no versículo, capítulo 21, do 2 ao 7, o que se chama limitação do poder do dono. Uma pessoa deve a outra e passa a ser serva ou escravo. Está escrito liberdade no sétimo ano. Pessoal, isso é inédito. Esses detalhes que nós vamos ler em Mishpatim, eu quero pedir a vocês que me ajudem a entender que são vanguardas para a época. Não podemos ler com os olhos de 2025. Nós temos que entender que isso é vanguarda. Como que alguém me deve tanto e com o sétimo ano é livre? Como assim livre? O que me causou? Isso é vanguarda, porque isso é uma limitação do poder. Ou seja, você foi escravo de Faraó, não vire Faraó agora. Não vire Faraó. 6 anos e acabou. Aí há detalhes, eu não vou ler, logicamente, os detalhes dessa liberdade, porque é a casa em que o escravo diz, não quero ir. E sabe o que está escrito? Arravá. A casa em que esse servo trabalhou 6 anos, no sétimo é liberado, mas ele ama o seu senhor e pede para o seu senhor, não me despeça, deixa eu ficar. Olha, então não é uma escravidão de chibatada no pelourinho, não é isso. Ele ama o seu senhor e vai para a corte e diz: Eu quero ficar lá. Ah, então você precisa ter uma marca na orelha faz um furo na orelha. E por que que faz um furo na orelha? Porque foi com as orelhas que ele escutou a voz de Hashem e a orientação de que Deus é único. E agora você se submete a um poderio de um homem. Então você é marcado para dizer: Não, acima desse homem que eu escolhi ser meu Senhor, eu tenho o Senhor. Uma ideia de kippah acima de mim. Então, existe aqui a limitação do poder, a regulamentação do direito do dono, disciplinar o escravo. Naquela época, a disciplina era avançada e causava sofrimento e morte. Aí vem Mishpatim e fala, não é assim não. Se você ferir, há problemas. E a depender do que você ferir, ele vai ter liberdade. Veja, indenização por ter o olho ferido ou dente arrancado. Se você, na hora da disciplina do seu servo, machucar o olho e destruir o olho, ou arrancar o dente, ele ganha liberdade, independente de estar 6 anos. Ou seja, Mishpatim limita o poder do patrão. O que mais de detalhe que aparece aqui? A filha vendida como escrava, que pode ser livre por dispensa, por casamento. Detalhe de pai e mãe feridos, vítima de sequestro, pessoa ferida em discussão, pessoas feridas por um boi, vítima de roubo. Eu coloquei só alguns. Se tivermos tempo, podemos voltar e ler, mastigar um pouquinho mais. Eu estou só no panorama do que se chama detalhes. A mulher grávida que sofreu aborto em contexto de agressão no curso de uma briga alheia, ou seja, no capítulo 21, versículo 22 a 25, está o caso da mulher grávida. E olha que interessante, é aqui, no caso da mulher grávida, que vai ter um aborto e pode ter um dano a mais, que aparece o que se chama disposições taliônicas, lex talionis, ou seja, lei da retribuição literal. É aqui que fala o tal do olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, queimadura por queimadura. É aqui, mulher grávida, pessoal. Não é uma coisa geral. Não é a lei maior, olho por olho. Não, não. A mulher grávida perdeu a criança e, além de perder a criança, teve uma ferida a mais. Aí tem a ideia do olho por olho, dente por dente. Está muito claro isso. Só que na aplicação prática, isso não existe na legislação. Na literatura judaica, não existe o caso de alguém que feriu o órgão de um e a pessoa foi olhar e arrancou o órgão do outro. Não existe isso. Até porque aqui diz assim, a parte lesada não poderia exigir o olho da pessoa que causou perda do seu olho, mas poderia exigir o valor do seu olho, ou seja, era valor monetário. Isso é o que se encontra na literatura. Estabelecia-se um valor e existe, aqui na página 529,
da Torá, o JR, tem um comentário interessante que fala assim, olha, os rabinos assinalaram que apesar de a lei buscar a equidade, sua aplicação literal frequentemente levaria a uma grave desigualdade. Afirmaram, por exemplo, que arrancar o olho de um agressor com um só olho não seria somente retribuição, mas punição excessiva. E como se faz para se resguardar de um eventual efeito fatal da retaliação contra o agressor? Se tal pessoa morresse, olha só, arrancou o órgão de um, então vou arrancar o órgão da pessoa. Se a pessoa morresse nesse momento, já não é justiça. Porque era olho por olho, eu acabei matando. Então, assim, é uma coisa que não pode ser ao pé da letra. Então, diz: se tal pessoa morresse, uma vida teria sido dada por um olho, uma vida teria sido dada por uma mão. E o objetivo da lei seria frustrado. Então, não dá para se pegar isso ao pé da letra e sim ver na história que a aplicação foi monetária. Na nossa literatura, nós temos Ariano Suassuna, vocês devem conhecer Ariano Suassuna, com certeza, em que é um personagem que vai pagar, vai fazer uma dívida, e como não pode pagar, faz um penhor. Qual é o penhor que ele faz na literatura de Ariano Suassuna? Uma tira de couro. Vocês lembram dessa parte em que a pessoa vai lá e diz, olha, eu vou deixar aqui em penhor uma tira de couro. Quando a pessoa vai, o fazendeiro vai exigir a sua parte, aparece um terceiro e fala, o que está escrito aí no contrato? Tira de couro. Aí pergunta, está escrito sangue? Ele não, sangue não. Então, se tirar o couro e sair sangue, está errado. Aí começa a confusão, porque, de fato, se a pessoa entra com a tira de couro, vai cortar, vai sair sangue, vai sair outra coisa. Então, assim, eu sei que isso é a literatura brasileira, mas tem muito a ver com isso. Se você cumprir a justiça de Mishpatim, olho por olho, e for arrancar o olho, você vai arrancar o olho, o sangue e outra coisa. E lógico que isso não pode ser lido literalmente. Lei de Talião. Bom, o que mais aparece aqui? No campo, veja, agricultura, no campo ou vinhedo consumidos por animais soltos por vizinhos irresponsáveis. Olha, 22:4. A agricultura também é vista como grãos colhidos, maduros ou em crescimento, que foram consumidos pelo fogo aceso indevidamente. Então, a pessoa fez uma fogueira, vamos comemorar aqui nessa fogueira, e esse fogo se espalhou. Gente, o que é isso? Premeditadamente ou não, a pessoa fez queimadas, ou seja, as queimadas estão previstas em Mishpatim como algo que não é justo. Primeiros frutos colhidos que deverão ser levados à casa do Eterno. Aqui é um tema que vocês podem estudar, nós podemos estudar muito mais, que é Shemitah. A terra vai ser semeada por 6 anos, mas no sétimo ano não pode. E aqui em Israel, onde estou vivendo, existe um tribunal, a Rabanut, o tribunal que fiscaliza as fazendas, para ver se está havendo plantação no sexto ano, no sétimo ano. Produtos que foram colhidos ou que forem colocados em venda, que foram mexidos no sétimo ano, não entram como caché. Então, assim, existe um tribunal que vai fiscalizar a terra de Israel e se chama Shemitah. Quando quando vierem depois do período dos primeiros frutos, aí a pessoa vai ter que dedicar ao Eterno. Isso está em Mishpatim. Detalhes. O que mais aparece? Dinheiro, bens sob guarda que foram perdidos. Está aqui no 22:6. Apropriações indevidas, está no 22:8. Estrangeiro enganado e oprimido. Eu pergunto a vocês, existe no planeta Terra hoje estrangeiros que têm sido oprimidos, têm sido maltratados? Hoje é realidade. Quantos estrangeiros, quantos imigrantes que sofrem? O Spatim cuida deles e diz, olha, a santidade alcança esse estrangeiro. A viúva e órfão maltratados, 22, 21. A roupa penhorada,
pessoa é muito pobre, coloca em penhor uma roupa, diz em Mishpatim, se anoitecer, devolva a roupa, porque pode ser a única peça que ela tenha para dormir. Olha, a preocupação do sagrado com a roupa que a pessoa vai usar para dormir, mesmo que tenha colocado em penhor. Isso é detalhe de Mishpatim. Boi ou jumento que caíram em um poço por irresponsabilidade do dono do terreno que não o cobriu, velho, 21:33. O boi ferido por outro boi, 21:35. O cabrito que não poderá ser cozinhado no leite de sua mãe. Mishpatim é justiça, isso não é justo. Olha aqui que imagem linda. Cabritinho, mamando, e a Torá chama de mãe. É coisa bem humana isso. Narmânides, rabino e estudioso medieval, explica: não devemos nos tornar um povo cruel, que não é compassivo, ordenhando a mãe e extraindo seu leite para ferver nela seu filhote. Ferver nele, né? Que deveria estar fervendo no leite o seu filhote. Ou seja, Mishpatim está cuidando dessa justiça de não usar o alimento como instrumento de morte. E, logicamente, nos estudos mais avançados, as 613 mitzvot da Torá são divididas em categorias como Mishpatim, Edut e Hukim. Mishpatim são leis civis que promulgam a segurança e sobrevivência da sociedade humana, por exemplo, proibição de roubar, matar. Só que existem os testemunhos, ou seja, Edut. O Shabat, por exemplo, é uma edut, ou seja, é uma lei a partir de um testemunho. Você testemunha que Deus criou o mundo. As festas, os Hagim, testemunham e comemoram que saíram do Egito, o Êxodo. Roquim são decretos divinos que nós não sabemos explicar direito o propósito, mas cumprimos. O Roquim. As mitzvot abaixo, além de estarem em Mishpatim, estão em outras. Veja, não oprimir estrangeiro, emprestar dinheiro aos necessitados, ajudar a descarregar a carga de um animal de outrem, guardar as leis do ano sabático, celebrar Pessah, Shavuot, Sukkot, levar primícias ao templo sagrado, não selar pactos com quaisquer outras nações de Canaã. Isso aparece em outras partes. Ou seja, Mishpatim, a palavra justiça, Mishpatim, é Ben Adam ve'chaveru, entre o homem e seu amigo. Mishpatim regulamentam a conduta entre o homem e seu semelhante e a vida em comunidade. Muito bem. O que vimos até agora é que a Paraxá está conectada com a anterior, o sagrado do monte com o pé no chão, as leis civis, e vimos que Mishpatim é muito mais do que normas que tentam amarrar o ser humano. Mishpatim é uma tentativa de fazer justiça em convivência. E agora vamos para essa expressão, se ninguém me interromper, se ninguém agora quiser falar, de repente está aguardando aí, Sefer Habrit, também aqui é rapidinho. Olha aqui que está escrito: então pegou o registro da aliança e o leu em voz alta para o povo, e eles disseram: tudo que o Eterno falou, falaremos fielmente. Essa parte final vamos ver daqui a pouco. Ok? Eu quero só rapidamente demonstrar aqui que existe um tal de registro. Parece que é a primeira vez que aparece isso. E fez um registro. Em hebraico está Vaikar Sefer Habrit. Então não é bem registro da aliança, sim. Logicamente que não está errado falar que é registro, mas a base é Sefer. Ou seja, se escreve um livro da aliança, um Sefer Habrit. E a Torá, o JR, é interessante como ele cataloga esse Sefer Habrit. Olha que lindo isso. E começou antes de Mishpatim, começou em Yitro, capítulo 20, 19 a 22, 16, é um preâmbulo cultual, ou seja, a questão do altar, servos, ofensas capitais e não capitais, propriedade. 22, 17 vai falar dos deveres morais e religiosos, ou seja, justiça. Vai cuidar no 23 de calendário cultural,
e vai fazer uma exortação no 23, do 20 ao 33, e ratificação do código. Pessoal, o capítulo 24, para os comentaristas da Torá, eles dizem que há uma inversão. O 24 aconteceu antes do 21. Então, não dá para entender cegamente numa cronologia, não. Porque quando você termina de ler o 23, vai para o 24, parece que está lá no começo. O próprio Rashi chega a dizer isso, que o 24, na verdade, aquilo que está narrado ali tem menos importância, por isso que não pertence exatamente àquela época, àquele momento, sim, antes da entrega. É algo que dizem os comentaristas, mas está dentro de Mishpatim. Então, há estudiosos, aí a questão mais científica, há estudiosos que acreditam que há inúmeras similaridades entre parte do Código da Aliança, seja, esse Sefer HaBrit, e as coleções de leis da Mesopotâmia, especialmente as leis de Hammurabi, cerca de 1750 antes da Era Comum. Por quê? Por causa da tradição oral que se estendeu do segundo ao primeiro milênio. Então, o que dizem os cientistas, os literatos, é que esse livro da aliança que para nós chegou como escribas, na verdade, que para nós chegou como que Moshe, que compilou tudo aquilo arrumadinho, para muitos estudiosos, foi realmente os escribas que anexaram ou que colocaram, porque era a tradição oral da região. Mas isso é uma questão de universidade, de criticidade bíblica, mas existe um tal do livro da aliança. Pronto. Vamos para mais uma parte. O que vimos até agora, a Paraxá Mishpatim está conectada a Itró, o sagrado se preocupa com detalhes. A palavra mishpat, muito mais do que norma, é justiça. E existe um tal do livro da aliança. Agora, olha que interessante. A Naaseh Venishma. Bom, ninguém quer comentar nada por enquanto, eu posso continuar? Não sei se está dando sono em vocês, ou se está dando para acompanhar. É isso? Jacob está em silêncio. Tá, então, bom. Então, estou autorizado a continuar, vou continuar. Se quiserem, pode falar. Nascer, venishma. Olha que interessante. Nascer vem do verbo lassot. Nascer é futuro. Nishma também é futuro. Da onde vem nascer? Faremos, vem de lassot. Olha o que significa lassot. Pode ser fazer, agir, realizar, estabelecer, influenciar e ser. Ou seja, faremos venishma e ouviremos. Ao pé da letra, né? Vem de lassot, quer dizer ouvir, concentrar a atenção em vozes, captações, aprender, familiarizar-se com obedecer. Então, quando eles dizem, depois que escutam tudo, faremos e ouviremos, é essa expressão aqui. Nasce venishma. Eu queria que vocês tentassem falar. Naase venishma. Naase venishma. É aula de hebraico? Não é, mas vamos aproveitar que nós gostamos do hebraico, né? Eles disseram em voz uníssona, Naase venishma. Faremos e ouviremos. Agora vamos analisar isso um pouco mais de calma. Veja que a tradução literal é essa: faremos e ouviremos. Alguém pode ler aí o 24:7? Alguém tem uma Torá, uma Bíblia, que queira ler o capítulo 24, versículo 7? Deixa eu ver se é isso mesmo. Não é possível estudo de Torá sem Torá na mão, aí fica mais difícil. Vocês devem ter em casa uma Bíblia, uma Torá, tem que ter, não é possível. Eu sei que vocês têm. Mas aqui o costume é mais a participação oral. Mas alguém quer ler o 24:7? Senão eu leio. Eu queria ouvir uma outra versão. Bom, ok. Então pegou o registro da aliança e leu em voz alta para o povo, e eles disseram: tudo que o Eterno falou, faremos e ouviremos. É o que está aqui.
Veja bem, a tradução técnica pode ser faremos e observaremos, agiremos e aprenderemos, realizaremos e obedeceremos, mas existe uma tradução literal. O que é literal? Quando a pessoa faz um polimento e coloca de uma forma mais gostosa, mais aceitável, faremos fielmente. Faremos fielmente. Faremos fielmente. Está aqui o texto. Faremos fielmente. E eu quero que vocês acompanhem comigo essa ideia que faremos fielmente, ou faremos e ouviremos, na Aseh Benishma, faz parte de um conceito judaico de Ol Malchut Shamayim. Ol Malchut Shamayim quer dizer o jugo da realeza celeste. O jugo da realeza celeste. Há na tradição judaica a ideia de que nós estamos debaixo de uma missão, um jugo nessa ideia de missão. Jugo, ol, essa palavra ol é muito importante nos estudos, porque é uma metáfora para isso aqui, pessoal. Aquilo que junta os animais e coloca-os debaixo daquela tarefa. Isso é um jugo, isso é um fardo, é um ol. E a metáfora para nós é que nós estamos sobre uma obrigação coletiva, uma responsabilidade coletiva. Ol, porque nós falamos isso lá no deserto. Faremos e ouviremos, faremos e observaremos. Estamos sob Ol Malchut, um jugo da realeza sagrada. Então, quando chegamos ao Yom Kippur, vocês vão lembrar bem disso, nós temos aquela confissão, né? O ato confissional recitado em Yom Kippur, que enumera os vários pecados que a pessoa possa ter cometido. Al-Chet, Al-Chet, Shechatanu Lefaneha. Al-Chet, Shechatanu Lefaneha. Al-Chet, Shechatanu Lefaneha. E vai citando. Eu fiz um recorte aqui. Olha que coisa. Pelo pecado que cometemos diante de ti, enganando o próximo. Pelo pecado que cometemos diante de ti ao desrespeitar pais e professores. Pelo pecado que cometemos diante de ti ao usar coerção. Pelo pecado que cometemos diante de ti falando mal de outrem. Pelo pecado que cometemos diante de ti espalhando boatos. Olha aí. Pelo pecado que cometemos diante de ti por apropriação indébita. O que isso significa? Que nós falamos no deserto, faremos e ouviremos, e uma vez por ano nós vamos ao Yom Kippur na contabilidade e fala, não fiz, não fiz, não fiz, não fiz. Todos os anos. Como é que fica isso? Você disse faremos, nós dissemos isso. E olha que interessante, entre várias confissões, vem essa aqui, ó. Al-Het Shechatanu Lefaneha Bifrikat Ol. Olha que nós falamos isso. O que quer dizer isso? Pelo pecado que cometemos diante de ti ao rejeitar o jugo. Ou seja, essa ideia de que estamos sob uma missão, uma responsabilidade coletiva. Há uma outra possibilidade de dizer, livrando-se do jugo, ao tirar o jugo, que a palavra prikat é descarregar. Então, nós confessamos no Yom Kippur que, durante um ano, nós tentamos tirar o jugo, sair debaixo da missão. Então, falar, após ouvir o Eterno, faremos e ouviremos, uma resposta coletiva, cobra-se uma vez por ano no Yom Kippur essa prestação de contas e você confessa, né, não deu. O que acontece aqui é o jugo da realeza celeste. Todos recebem sobre si o jugo dos céus um a um. Isso aqui é uma poesia que temos na nossa literatura. Todos recebem o jugo do céu, dos céus uns dos outros. Ou seja, somente a compreensão do que aquele que está ao seu lado pode fazê-lo progredir e elevar sua oração, pode fazer com que todos nós nos unamos e santifiquemos o nome de Deus no mundo. Ou seja, nós nos submetemos ao jugo do céu, um ajudando
o outro, é um a um. Porque o texto lá da poesia fala, Vehulam mekablim aleihem ol malchut shamayim ze mizeh. Vehulam mekablim aleihem ol malchut shamayim shamayim ze mizeh. Vehulam mekablim. Isso é cantado, que nós recebemos o jugo do céu um do outro. É um ajudando o outro a continuar na mesma missão. Faremos fielmente. Foi a promessa que nós fizemos lá atrás. Faremos e ouviremos. Está em Mishpatim. Vamos para a última parte agora. Última parte. Malach. O que é Malach? 23:20 fala do Malach. Eu vou ler aqui o 23:20. Não sei se eu cheguei a colocar. Ah, coloquei. Então, Malach tem uma possibilidade de ser um ser espiritual sem atributos físicos. Um anjo. Um mensageiro. Um anjo. E aqui tem um texto que fala do 23:20. Deixa eu ver aqui. É isso. 23:20, olha que coisa linda. Hinei anochi sholeach malach lefanecha. Lishmorcha baderech velahaviacha el hamakom asher achinoti. Aí diz o versículo 21, Ri shamer mipanav. Olha, observe, preste atenção, observe diante da face dele o Shema Bekolô e obedeça a sua voz, respeite a sua voz. Gente, o que é isso em Mushpatim? Quando nós recebemos as normas, as sentenças, os estatutos, que na verdade significa viver em sociedade com justiça, aparece que um anjo vai nos acompanhar. E, olha que interessante, envia um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tem preparado. Preste atenção nele e obedeça. E aí há várias interpretações. Quem é esse anjo que foi na frente do povo, conduzindo-o a levar ao lugar? Quem é esse anjo? Alguns chegam a dizer, é Moisés. É um ser espiritual. E há várias possibilidades, várias leituras, mas como nós estamos aqui focados na Parashá Mishpatim, pensando na justiça na prática social, justiça em relação às coisas da espiritualidade, justiça em não fazer um poço, deixar o animal cair, justiça em não cozinhar um cabrito no leite que iria ser a fonte de vida, justiça para aquela mãe e para aquele pai que são afrontados, justiça para a filha que foi vendida como escrava, mas vai ser liberta, justiça, justiça, justiça. Nesse contexto de viver em coletividade, num ambiente de justiça, tem uma promessa de que há um anjo. E eu quero compartilhar com vocês uma canção de um amigo meu que está aqui há 30 anos, ele é do Uruguai, e ele coloca lá na sua canção foi na época do Covid, o Rabino Moshe Rabova, aqui de Meron, ele diz assim, compartilho com vocês uma música que fala sobre o mesmo anjo que todos nós temos e que aparece de diferentes maneiras. Olha só, uma releitura de que anjo é esse que vai nos ajudar a chegar a algum lugar. Aparece de diferentes maneiras e formas ao longo de nossas vidas. É hora de agradecer a eles neste momento em que a tensão, em vez de nos unir, nos divide. Precisamos encontrar os músculos certos da solidariedade para superar as dificuldades, com nobreza de alma e, acima de tudo, ajudar os necessitados e dar o exemplo aos nossos filhos. Então, eu quero, nesse contexto de justiça, que nós ouçamos essa canção agora, são só 3 minutos,
só como uma possibilidade de reinterpretar de que nós estamos num ambiente coletivo, cumprindo normas em nome da justiça, mas que um pode ser para o outro uma espécie de anjo. Então aparecem várias imagens. Vocês verão agora vários anjos que foram captados. Linda essa canção. Deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Aumente o som de vocês aí que vocês escutem essa música. הנה אנוכי, הנה אנוכי, הנה אנוכי שולח, שולח מלאך לפניך, ישמורך בדרך ולהביא אותך אל המקום אשר Observem as imagens, vejam as imagens. יישמר מפניו ושמע בקולו יישמר מפניו ושמע בקולו הנה אנוכי, הנה אנוכי, הנה אנוכי שולח, שולח מלאך לפניך, ישמורך בדרך ולהביא אותך אל המקום אשר הכינותי. Bem, já encerrando então nossa participação, eu quero voltar para vocês essa imagem do Mishpatim. Viver em sociedade requer normas, limites, ações, misericórdia, justiça. Não basta ser religioso, pensando no espiritual, desprezando o físico. Não basta ser somente caridoso, fazendo o bem, pagando contas e esquecer do espiritual. As duas coisas caminham juntas. E eu queria pedir para alguém ler esse resumo para nós encerrarmos a minha participação. Quem pode ler? 3 pensamentos. Eu posso. Por favor, meu amigo. 3 pensamentos sobre Mishpatim. Embora na montanha tenha a vida, a revelação, trovões e relâmpagos, é no chão batido que a revelação deve ser sentida
e praticada, ainda que trate da lei civil, a harmonia do ritual com o mundano, ou seja, para a Torá, não há distinção entre as atividades cerimoniais e as corriqueiras da vida. As duas devem estar plenas de santidade e devem ser cumpridas por completo e com diligência. Podemos ser um malar, mensageiro de ajudando o nosso semelhante a chegar ao lugar de paz. Maravilhoso, tem que compartilhar com a gente. Pra gente, Obrigado, poderoso, nem sei o que eu digo. obrigado. Agradeço. Eu acho que eu passei, né? Eu costumo falar bem menos. Eu acho que eu passei. Eu Mas foi lindo. peço desculpas, mas que possamos ver Mishpatim com Jurássico, tu tá outros de olhos. madrugada aí, nos dando, né, Moré? Não é, Morá? Isso é uma Sim, maravilha. muito lindo, muito lindo. Aprender esse olhar, né, das palavras, o significado, a raiz, o que elas nos traz, além do que a gente está lendo, né? Eu acho que isso é um ensinamento muito valioso. Todarabá. Eu Peguei, penso obrigado. assim que seria o que ele nos deu aqui, já tomando a palavra, já atropelei, a jurisprudência, como a Mora disse, esse olhar, além da letra, além da lei, esse olhar humanizado, espiritual, acolhedor, totalmente diferente, realmente foi jurássico. Obrigado, Linda, muito obrigado. obrigada. Linda, linda. Emocionante, Moré. Hoje as mulheres foram privilegiadas e o Jacobson defendeu o time dele. Obrigada, viu? Somos O maioria. Jacobson defendeu o time. É, então, Eu achei também muito pode boa. falar, por favor. Eu sou novata, sou aqui do Ceará, hoje é a primeira aula que eu estou assistindo Que e eu adorei, maravilha, estarei Isso, presente em todas as aulas. que Também maravilha. adorei, Olha, adorei. Isabel. Da radar. Toda Bebacachá. E eu só tenho a agradecer a vocês. Eu sei que todos são conhecedores, mas é um aprendendo com o outro. É o que diz ali a É poesia. isso mesmo. É um aprendendo com. Não existe aqui que é doutor, existem estudiosos que bebem da fonte e um ajudando o outro. Vamos ver a palavra, a Mishpatim, vamos ver a Torá como uma chave que abre acessos, portas impressionantes, quando nós vamos com um pouco mais de humildade. Eu dando aula de português em uma instituição do Brasil, havia um aluno de 14 anos, eu citei, acho que foi Clarice Lispector, ele falou, discordo. Eu nem acabei de ler, Clarice, você está discordando com 14 anos. Mas que abusado, que ousado. É bom ser crítico, é bom ser crítico. Mas calma, Shema quer dizer ouça primeiro. Shema, Israel, ouça. Tenha o hábito de ouvir, depois você pode pedir a palavra mas primeiro ouça. Não vai discordando por discordar. Não gosto de estudar a Bíblia, eu não gosto de Mishpatim, eu não gosto. Calma. Experimenta com humildade, porque é um lugar de paz preparado. Está escrito isso no Mishpatim, há um lugar preparado para você chegar a ele. Eu estou falando demais. Obrigado. Que o Eterno nos ensine, né, a ser mais humildes e a amar a justiça. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Foi lindo. E eu termino agradecendo aí com essa aula maravilhosa a todos vocês que estiveram presentes e os meninos, agora que eu vi que a Silvia também está acompanhada. Ah, não estou Não sozinho. está sozinho. E, Moré, muito obrigada mais uma vez pela linda aula. Um beijo a todos. Nos Obrigada. vemos Beijão, sábado. beijão. Sinta-se Tchau, Moré. abraçado, nosso Moré. Obrigada, Aí, Zé. Mais uma vez, obrigada. além do Mediterrâneo, sinta-se abraçado. A gente aqui do Rezem. Atlântico te abraça. E rezem por nós, porque aqui não está fácil. O clima amanhã vai ser muito Vai difícil. ser. Shows,
Tudo indica que serão cancelados eventos, shows, programações. Vai ser um dia difícil e que rezem, continue rezando pelo povo de Israel. Ame Israel e anda junto. Nós choramos juntos. Nós choramos juntos também. Rezem Nós por nós. estamos juntos. Estamos juntos. Shalom, shalom. Shalom, Estamos shalom. nesse Pronto, Estamos estudo. juntos. Shalom, Shalom, shalom. Shalom, shalom, abraço a todos. Abraço a todos. Boa noite a Obrigada. todos. Boa Santa noite. Catarina manda um abraço.